Sejam muito bem-vindos ao podcast da TXM Métodos, um podcast que fala de criatividade, inovação, empreendedorismo e tecnologia. Nós estamos aqui no YouTube, se você está vendo no YouTube é TXM Business, se você está vendo no Spotify ou seguindo nossas redes sociais é TXM Métodos, TXM-Métodos. Estamos aqui para falar de inovação, bastante empreendedorismo. Estamos com um amigo meu aqui que conheci em Brasília, umas ideias muito legais, vai falar um pouquinho de game, de investimento, do que ele está fazendo lá no Planalto Central, o que ele faz no Nordeste também, a gente se conhecia também, conversamos lá no Maranhão e tal. O Cacá vai falar um pouquinho, mas eu não vou apresentar ele, quem vai se apresentar é o Cacá mesmo, vai falar um pouquinho. Obrigado à FAPESC, que apoiou a nossa construção do nosso estúdio, Felipe, que está fazendo a técnica aqui. Cacá, quem é você? Conta pra nós quem é você. Fala pessoal, tudo bom? Muito bom estar aqui contigo, Salomão. Cara, meu nome é Carlos Vitor, 99% das pessoas me chamam de Cacá, desde pequenininho. Sou de São Luís do Maranhão, hoje moro em Brasília, rodei um pouco, trabalhei muito no governo federal durante um tempo, durante uns anos, sei lá, até 2021, bastante, um pouco com estratégia e por aí vai. E, cara, me apeguei muito a essa questão de ecossistema de inovação. E aí, com isso, eu comecei a conhecer bastante coisa, bastante gente e ver como o mundo é muito diferente fora de uma Big Corp, fora do governo federal e etc., onde na ponta as pessoas realmente fazem acontecer. Então, me apaixonei por isso, assim, tenho uma formação, minha primeira formação em biologia, dificilmente as pessoas entendem o porquê, mas, cara, eu amo isso. Porém, eu fui transacionando minha carreira, indo para projetos, indo para processos, indo para negócio. Fui para George Washington estudar. Fiquei mais ou menos um mês lá num programa de verão. E aí aprendi ainda mais coisas sobre valor compartilhado, share value, Michael Porter, Jim Collins e uma série de pessoas que, tipo, no começo eu não fazia ideia que existiam, porque era biologia, né? Mas no final quando a gente fala de ecossistema, as coisas se... Ecossistema tem tudo a ver com biologia, né? É isso aí, o conceito vem de lá. E aí a gente tá aí, eu passei por algumas empresas, algumas associações lá de Brasília. Hoje eu tenho minha própria empresa, junto com o Hugo e o Pedro, são meus sócios, né? A gente foi investido por um grupo chamado Entre Investimentos, chama LOR, a nossa empresa. A gente faz investimento direto em startups. A gente também tem uma plataforma de equity crowdfunding, que é uma tese que eu acho maravilhosa. Até falei com o Piazza, da 49 Educação, sobre crowdfunding recentemente. E... eu acho que é um modelo que, para o que a gente está vivendo hoje, até com baixa liquidez no mercado, na verdade, as pessoas vêm falando isso, uma baixa de mercado e etc. Clube Deals, clube de investimento anjo, micro VCs, crowdfunding, é uma forma de diversificar para quem está no early stage. Então, eu acredito muito nessa tese. E a nossa conversa antes do podcast, né, que já virou um podcast, que nós falamos que já era um podcast, né? Nós tivemos gravado o que nós tínhamos falado, já estava pronto o podcast. A gente estava falando um pouco disso, né? Que a LOR vai buscar esse recurso, vai buscar esse apoio, esse financiamento, mas a gente tem visto muita dificuldade das pessoas entenderem esse movimento, né? Tem muita startup aí, eu já participei de avaliação, de processos, que querem ficar nisso de eu preciso de um investimento, de um fomento, e de um fomento, e de um fomento, que eu não preciso devolver esse dinheiro. Esse cara é um empreendedor para valer ou ele está só... Cara, Salomão, eu avaliando hoje, vendo muito o Distrito Federal, escutando muito as outras pessoas, o mato está muito baixo. Então, ou a metodologia está equivocada, ou a formação de empreendedores ela começou a ficar um pouco viciada por conta da quantidade de valor que está sendo entregue. Valor não, vamos falar de subvenção econômica, né? Porque valor a gente entrega de outras formas. Uhum. Mas a quantidade de subvenção econômica que vem acontecendo. E eu concordo que o governo ele precisa atuar muito no early stage, na ideação, na validação. E depois, quando a gente estiver ali na parte de scale, o governo ele também tem um papel legal que é para a gente poder maximizar tudo, né? E aí a gente pode falar que uma empresa global nasceu aqui, está agora dominando a Europa, fazendo isso e tal. Eu acredito que o dinheiro do governo pode ajudar com isso. E pode diminuir o custo do dinheiro também, né? Exatamente, Então, exatamente. Você tem que pagar, tem que devolver, mas se o governo diminuir o custo, é bom, né? Exatamente. Então, quando a gente tem... Hoje, o dinheiro vai ficando caro, né?
Então, ou você vai pegando como dívida, ou você vai pegando como equity, e ambos eles vão ficando caros. Você tem que pagar em algum momento. A subvenção econômica ela é interessante, porque você não precisa pagar e você pode testar a sua ideia. Vai ter pessoas por trás, junto com você, executando uma metodologia onde vai ver a viabilidade de fato disso, vai construir essa ideia junto com você, vai entender se aquilo é economicamente viável, se tem mercado. Então, os empreendedores hoje, eles só têm uma função. É tipo quando a gente é pequeno e aí a mãe chega e fala assim, não, tu é estudante profissional, tu só estuda. O empreendedor, ele tem que vender. Ele tem que entender o modelo de gestão dele, ele tem que entender que o processo dele, o produto ou o serviço dele é viável e ele precisa fazer acontecer, ele precisa vender. No final é isso. E ele precisa entender que a subvenção econômica ela é importante uma vez, depois você precisa estar sozinho, não é sozinho, mas você precisa fazer acontecer, emitir nota anualmente, faturar e daqui a pouco, quem sabe, conseguir um investimento privado, que aí você vai ceder ou parte da sua empresa ou vai pegar de algum outro formato de contrato e assim vai. Então eu acho que o mato hoje está baixo, não em todos os lugares do Brasil, a gente tem essa regionalidade, né, esses regionalismos em geral, e a gente tem uma diversificação de tipo de empresas que às vezes entendem que dá para pegar fomento e outros não entendem. Mas aqueles que já ficaram espertos, eles estão sempre buscando. Isso eu tenho visto bastante. Mas o que eu tava pensando, tá até na tua fala de agora mesmo, é que a gente tem fomento e tal, tem várias linhas de fomento, né, que eu posso colocar ali e tal, de subvenção econômica. E Deus falou, porque o mato tá baixo. O que eu acho é que o mato pode até estar baixo. O problema é que ele tá baixo, ele tá médio, mas médio em todos os lugares. Então, se tá dando, você tá te colocando pouco dinheiro e das pessoas que precisam repetir esse dinheiro. Talvez se desse mais uma vez e depois não desse mais, ou desse na hora certa, porque às vezes não é na hora certa. O problema não é a hora certa, né? Não tá dando dinheiro na hora certa. Desse o dinheiro na hora certa, com mais relevância, o próximo dinheiro já tinha condições de buscar um parceiro para conseguir o dinheiro. Porque senão a gente vai dar subvenção econômica a vida inteira para os caras vão viver de subvenção econômica. Nunca vão produzir pro mercado, que é o que precisa. Sim, não, com certeza. Eu acho que nesse ponto de vista de várias linhas e da facilidade, eu acho que vem de um ponto de saber avaliar aquele segmento. Então, a gente tem vários especialistas em vários lugares. Quando a gente fala até de montar uma comissão, por exemplo, para compras públicas ali de soluções inovadoras, é montada uma comissão que sabe avaliar o mercado, sabe avaliar aquele tipo de produto ou aonde ele vai ser inserido e tem um cara que é de mercado, né, para avaliar. Eu acho que isso é interessante quando a gente vai fazer avaliação para que uma empresa receba a subvenção econômica. Qual o momento que ele está, qual o estágio, se aquele dinheiro realmente vai ser efetivo para ele, para aquilo que ele está dizendo que vai fazer, ou em qual momento ele pode ir. E eu com certeza eu concordo que existem recursos hoje que são muito pouquinhos, não dá para o cara fazer tudo que ele quer. Aí ou ele está se inscrevendo numa linha que não é a melhor para ele, ou ele não está indo na outra porque talvez ele não acredita ali no produto ou não está no estágio suficiente. Algo semelhante a isso, assim, imagino eu. Eu acho que hoje a gente tem alguns programas bem interessantes no Brasil inteiro, assim, não só FINEP, mas vários outros, até das fundações ligadas às fundações estaduais, têm promovido algumas coisas bem interessantes. E às vezes eles pensam muito na quantidade, né? Ter quantidade, número, gerar né? big numbers, né? Uhum. E acaba que a gente não consegue, como é que eu posso dizer, criar ninguém do zero e manter aquele cara vendo todos os estágios que ele precisa cumprir, porque ele recebeu só um pedacinho. Então a gente olhou ele, treinou, mas depois a gente pode ter abandonado. Perdeu ele, né? Exatamente, Abandonou. perdeu, abandonou. E aí, às vezes, ele está sem um suporte, sem isso, ele também não buscou outros meios, começa a ficar aquele empreendedor mais solitário, não participa de algumas coisas, e aí o governo não olha para ele porque tem muita gente para olhar e precisa gerar big numbers, né? Então, acaba que eu também sinto um pouco dessa falta, assim, não só de um dinheiro melhor aplicado, mas também de linhas de fomento específicas para cada estágio. É importante isso, né? Saber. Porque às vezes o cara dinheiro a fundo perdido é muito bom, mas deixa também as pessoas mal acostumadas, né? A ficar com esse dinheiro a fundo perdido. Não, peraí, você tem que pagar, você tem que devolver esse dinheiro. Daí o que se fala, né? Não, ele vai devolver para a sociedade, não sei o quê.
meio, né, poliana, né? Meio sonhador isso, e não é verdade o que isso que tá acontecendo. E daí eu vou inverter, não, vou subverter a nossa fala aqui, porque eu falei no começo que a gente vai falar de tecnologia e você entrou numa vibe de games agora, né? Quando eu conheci, você não estava nessa vibe de games, né? Não. Agora você está nesse negócio de games. O mercado de games está diferente? É diferente desse ou é igual? Como é que está o mercado de games? Eu tenho aprendido bastante com uma galera que é super especialista nisso, faz trabalhos incríveis de incubação e aceleração. No mundo inteiro, contratos e etc. A Porque isso é uma gente. coisa muito global, né? O cara faz É, game aqui, ele não está fazendo game só para o Brasil, né? Tá não, fazendo... não, é mundo. O lançamento é sempre mundo. E aí, em diversas plataformas que acaba indo também para inúmeros lugares. E aí tem uma cadeia completamente diferente que eu olhando, eu falo assim, acho que nem tem VC ainda para o mercado de games. Existem alguns investidores no Brasil, são pouquíssimos ou quase nenhum, mas no mundo inteiro é absurdo, sabe? Para te ter ideia, hoje em questão de consumo, o Brasil, eu acho que é o segundo maior consumidor, se eu não estiver enganado nos números, alguém me corrige aí nos comentários. E em questão de desenvolvimento, que a gente está falando de indústria mesmo, a gente está ali entre terceiro e quarto. Então a gente está falando de um mercado que é maior do mercado do que o mercado de entretenimento, do que o mercado de cinema. Então, uma coisa que eu passei desde o do começo do ano, ali sim, com as parcerias que a gente vem fazendo lá dentro do Hub, chama Brasília Game Hub, é, é incrível o mercado, mas é um mercado diferente para investimento e um mercado que tem uma esteira diferente na hora da formação, porque a gente está falando que um estúdio de game ele pode construir dois, três, quatro jogos. Ou o estúdio de game ele pode ser para outsourcing. Então ele produz pequenos elementos às vezes de um jogo que vai ser lançado em um outro lugar. Então, além do estúdio, existem as publishers, que são as publicadoras, existem as plataformas, tem- é um mundo, para mim, um pouco diferente do que a gente conhece bem, que é o mercado de startup, o mundo a esteira de startups, né, de investimento, a esteira de VC, ou até de formação de um serviço ou um produto. Né? Para mim é bem diferente. E esse empreendedor de games, ele é um gamer? Então é diferente. Inclusive, eles nem se traduzem como gamer, né? Existe essa diferença dos jogos eletrônicos e gamer, que é o atleta. Uhum, E existe a indústria de games e o desenvolvedores de game, o game dev, uhum. que é outro Mas ele é mundo. um game dev, esse cara, o cara que cria essa startup é um game dev ou é um empreendedor que contratou um game dev? O, o, quem cria o estúdio ali, além de empreendedor, ele é um game dev, ele está dentro Uhum. da indústria de games. Às vezes ele joga algum jogo, né? Eu costumo sempre Tá, ver não, mas ali isso um e é. outro jogando. Mas ele é um game dev, ele tá dentro da indústria, ele é um game dev e ele dentro do estúdio dele, aí são várias formações, assim como dentro da startup. Eu tenho o desenvolvedor de negócios, eu tenho o roteirista, eu tenho o desenvolvedor, eu tenho uma série de outras profissões que podem estar dentro ali. Cara, isso eu comecei a perceber. Tem muita gente que não sabe que poderia estar dentro dessa indústria prestando um serviço aqui no Brasil para algum estúdio ou para um estúdio lá fora. Então, Uhum. por exemplo, um designer, a gente tem lá no Hub um cara, pô, muito conceituado, já teve uma empresa gigante em questões de produção, um estúdio, né, gigante de games. Hoje ele está trabalhando mais na função ali de design e ele presta serviço na Europa. Uhum. Entendeu? E tá lá fazendo, a galera gosta do que ele tá desenhando e etc. Uhum. E ele presta serviço assim como vários outros. É um mercado bem interessante, com muitas profissões para serem agregadas, tanto novas como as que já estão lá. E eu acho que vale muito a pena conhecer. E você está atuando como um VC? O que você está fazendo? Você está buscando os investidores para eles? Quem é que está investindo nisso?
Aqui no Brasil eu não conheci ninguém ainda, assim, que está investindo. A gente teve um pool que foi criado lá no DF, junto com a Bossa e a Voga, que era para investimento em games. Eu não vi nada acontecer assim ainda, mas o pessoal também... É esse ano que eu comecei a entrar nesse mercado, nessa área, mas do meu lado, hoje lá, eu estou na parte da coordenação do Hub, né, o Hub Físico e Digital. Mas tem a galera que está dentro do Hub, a gente está fazendo incubação e aceleração de empresas. Então eu tenho um time de incubação, que é a Warehouse, e a gente tem também um time de aceleração que tá sendo feito ali pela India Hero, que são fantásticos, tá? Tanto o Ian como a Juliana, e na parte da Warehouse ali tem o Hugo, o Anthony e o Igor. Além das parcerias, né? Tem a Exola, que é uma das maiores, tanto investidores, eles são uma empresa. São uma fintech só para meio de pagamento ligado a games. Eu acho que é se não for, é uma das maiores dos Estados Unidos. E eles estão, inclusive, com parceria na parte de aceleração. Então, eles estão promovendo diversos conteúdos para essa galera. Conteúdo de altíssimo nível e com mentores, assim, no campo mundial. Então, isso é muito interessante. Tudo isso vem sendo bastante viabilizado por conta da India Hero, que já é uma marca conhecida no mercado, além das todas as outras parcerias que a gente tem, né? Esse é um projeto governamental, tá? O dinheiro é público. Isso, é dinheiro público. Hoje o Distrito Federal ele já investiu mais de 30 milhões em games lá, em ambos os setores. Do governo do Distrito Federal ou do Isso, nacional? Governo do Distrito Federal. Distrito Federal. Isso. E muito também por emendas parlamentares e etc, né? Chamamento público vai acontecendo. Então, eu acredito que Brasília ela precisa se diversificar em questão de matriz econômica. Então, eu acho que o game, assim como a startup, ela entra muito nessa parte. Não só o Sebrae chama de TICs, né? Tá tudo ali meio todo mundo junto. Mas a gente tem um grande potencial em Brasília, tanto para a área de games como para a área de startups. E falando também ali das GovTechs, etc. Acho que é importante a gente sempre frisar isso, que tem um campo bem interessante para Brasília. E saindo de Brasília, Maranhão. Você estava lá fazendo algumas coisinhas também lá, né? Maranhão a gente foi pro Neon, né? A gente foi avaliar algumas startups e tentar trazer. O Startup Nordeste é um fomento do Sebrae que eu acho maravilhoso para uma região que precisa de atenção. Então, esse programa foi que possibilitou a gente ir para lá. A gente estava junto com o Buzon, um grande amigo nosso, né? Da Moa Ventures. E aí... Foi aí que a gente conheceu uma porção de gente lá e legal. Esse grupo tem vindo para cá. Muita gente daqui de Floripa, não só você, mas tem o Thiago Schutz com a SS Advogados e outros parceiros fortes. E aí a gente começou a rodar ali no Nordeste por conta do Neon. Então a gente está sempre apoiando essas iniciativas para conhecer empresas, ver o que tem bom, o que a gente dá para trazer para investir e o que a gente consegue trazer para dentro da operação que a gente tem dentro do grupo para poder viabilizar ou potencializar aquele negócio. Eu acho que hoje o investimento do VC ele não pode ser somente o dinheiro pelo dinheiro. Eu acho que além da mentoria, além do conselho que os VCs já oferecem, assim, e principalmente esses VCs que são antigos do mercado, entendem de fato aonde a roda está girando, qual é a tecnologia, o que é bom fazer hoje, olhando as estatísticas do que está acontecendo, tem caras fenomenais aqui hoje no Brasil. Eu acredito que a gente precisa potencializar essas empresas. Isso significa, para mim, levar para outros ecossistemas, que a gente começou falando no começo. A minha rede, aquele poder de rede que todo mundo fala, mas às vezes não leva. Então, a gente o Buzon ele faz muita parte de Open Innovation, né? Então, levar para dentro da indústria um produto, levar um serviço para dentro de outro lugar, acaba que a gente conhece, porque a gente, como VC, a gente está frequentando ambientes que, às vezes, aquele empreendedor ele não está. Então, a gente consegue ter na cabeça aquele produto, se a gente está validando, a gente consegue entregar ele em algum outro lugar, fazer POCs, fazer um teste, encomenda tecnológica e por aí vai. Exatamente bastante essa função do VC. E daí quando a gente falou, daí eu fui lá para o Nordeste e tal, e esse negócio de game, você disse que Brasília está muito forte nisso, mas e os outros estados? A LOR quer dar um passo maior? Ou quer levar o pessoal para Brasília? Eu gosto muito de levar para Brasília. Eu acredito que na parte de games
Não é... Sou eu na minha PF ali dentro desse segmento, né? O Law hoje ele olha mais a parte de startups, GovTechs, MediaTechs por conta do grupo, FinTechs, muito importante ali pra gente, Payments e Bank, a gente olha bastante. E então acaba entrando ali varejo e outros segmentos, né? Na parte do game, eu acredito que o Brasília Game Hub ele vai ser o maior hub da América Latina de games e a gente deve ter, o Brasil vai ser o ponto focal para as publicações de toda a América do Sul. Então, Brasília deve criar uma publicadora para fazer a publicação dos jogos daqui da América do Sul para o mundo. Então, acho que isso vai E ser uma você que vai diferença criar essa muito grande. publicadora? Eu espero que tenham pessoas mais capacitadas do que eu, mas a gente vai estar junto com certeza. Vai ser muito bom. Vai ser muito bom. E aí, no lore, o que a gente acredita bastante, desde quando a gente iniciou, era a gente estava falando do estar fora do eixo Rio-São Paulo. E que Santa todo Catarina? Cara, eu acho o seguinte, São Paulo, a gente tem grandes empresas, grandes indústrias, grande tudo. Grandes clusters, hubs, e a gente aprende muito com todos eles, assim como a gente aprende muito com Florianópolis. Florianópolis ele tem produtos de altíssimo nível em questões de qualidade, empreendedores que estão sendo forjados de uma forma diferente, eu que sou de fora eu vejo, então a gente tem uma comunidade forte. Então, comunidade, produto, empreendedores, isso a gente precisa ver bastante aqui. Além de que é polo de referência, né? Então, a gente precisa ver o que está dando certo, o que não está dando e tentar ajustar. Eu acredito que Brasília, assim, em questão do lore, como VC e os outros VCs que estão lá em Brasília, a gente vai sempre tentar buscar recursos de outros lugares para aportar, mas não necessariamente só em startups de Brasília. Porém, tentando trazer um ponto focal. Brasília também é um espaço que dá para fazer bons negócios. E a gente tem no nosso quintal o governo federal. Então a gente tem fomento lá também. E grandes parcerias, com certeza. Eu acredito que Brasília é o ponto mais próximo do sul e do sudeste. Então a gente pode olhar mais para o norte e nordeste e tentar aí viabilizando outros contatos. Para isso, a gente tem bons eventos hoje acontecendo lá em Brasília, né? Assim como o Startup Summit aqui no Sul, a gente tem o Inova Summit lá, que é muito grande, é bem bacana. Isso aí. A gente tem, para a parte de games, a gente também tem o BGF, acontece, tem várias outras mostras e tudo, mas o Inova Summit é um lugar que dá para fazer bons negócios, gerar bastante, tanto para game, para startup e etc. A gente está tentando amadurecer bastante o nível das startups lá que estão no Inova Summit e até mesmo chamando startups de fora para estar lá, entendeu? E é um dos poucos eventos que não tem ainda patrocínio do Sebrae. Nossa, quando você falou eixo Rio-São Paulo, né? E daí quando a TXM quis dar um passo maior e tal, vamos crescer um pouquinho, sair um pouquinho de Santa Catarina, a gente pensou, vamos abrir uma filial em São Paulo, daí comecei a especular e tal, daí entrei muito com medo, né? São Paulo é complicado, né? Porque o problema não é nem dar errado, o problema é dar certo em São Paulo. Se dá muito certo lá, o mercado é gigante, talvez você não tenha braço para assumir, e você daí, pô, vai entrar numa decadência, porque você não tem, né? Querem você e você não pode. E daí nós optamos, não, peraí, vamos abrir nossa primeira filial aqui, pô, abrir em Brasília. Então a gente tem uma filial lá em Brasília para atender Brasília, e de lá começaram a surgir coisas que foram para o Maranhão, para Alagoas, para o Espírito Santo, mas vamos ter a nossa filial lá e tal, em Brasília, porque eu achei muito melhor do que tem em São Paulo. Todo mundo, vou ter em São Paulo. Não, eu não sei se é porque eu sou medroso, talvez seja medroso. Achei Brasília muito mais legal para a gente estar lá juridicamente, né? E fazer a coisa acontecer numa unidade da federação, que é aquilo que você falou, né? Tudo, as coisas acontecem em São Paulo, acontecem no Rio, acontecem em Santa Catarina, mas elas têm que passar por Brasília, né? Sim, o ponto final é Brasília. Então, se deu algum BO, tu vai estar em Brasília. Se tem alguma coisa que tu precisa resolver com os principais órgãos ou escritórios, tu encontra em Brasília também. Então, eu costumo dizer que na parte privada, todos os grandes escritórios estão lá.
todas as grandes empresas estão lá de alguma forma. Então, eu tenho a AWS lá, por exemplo. Eu tenho o C6, tem lá. Eles têm salas e escritórios lá em alguns lugares. E assim como todas as outras organizações, tirando, logicamente, o governo, né? Então, assim, eu acho que Brasília é um ponto focal, tem um aeroporto internacional, recebe muita gente. A gente tem mais de 180 embaixadas, se eu não estiver enganado. E a gente pode conversar com o mundo de lá. Se a gente tem embaixada lá, o embaixador está lá e a gente consegue falar. Então, eu acho que a gente precisa aproveitar mais o que a gente tem aqui dentro do território, seja você da onde for. Eu acho que um dos pontos focais de todo mundo pode ser Brasília, para estar construindo algo, assim como tu fizestes. E hoje tu executa um monte de projeto lá. Sim. E isso é muito bom, né? Tanto com diversas parcerias. E acaba que o Norte e Nordeste começa a te olhar mais perto. É o que eu costumo ver, assim, entendeu? Então, e tem grandes encontros lá também para diversas áreas. Isso é muito bom. É uma cidade que recebe bem as pessoas, né? A Brasília recebe muito bem, faz... Tem todos os Brasis estão lá dentro, né? É isso Tem aí. todos os Brasis, tem pessoas de todos os lugares, conversa com pessoas de todos os lugares, e a gente vai construindo um relacionamento muito legal. E imaginando isso, a gente está em algumas mudanças, a gente não pode deixar de falar isso quando se fala em tecnologia, com esse negócio de inteligência artificial, essas mudanças todas que estão acontecendo no mundo como um todo. E imaginando o Brasil 2035. Kaká vai estar onde em 2035? Caraca, é uma pergunta. Eu geralmente calculo para os próximos 5 anos, mas Então vamos para 10, vamos para 10. os próximos 10 anos, eu acredito que a gente vai estar com o lore bem consolidado. Eu acho que a indústria de games dentro do Brasil vai estar muito mais forte, né? Então, assim, se até lá eu estiver envolvido com a parte de games, vai ser bem bacana. Eu gosto, fui jogador quando adolescente e tudo. Que você jogava? Joguei Counter-Strike, cheguei a jogar profissional e jogava MMORPG, onde eu fazia dinheiro. Que era, eu ficava trocando o item que eu tinha no jogo, passava pra pessoa e eu pegava a grana por fora. Eu tinha uma empresa praticamente. Ressignificando um pouco do que eu tinha na época ali, dos 16, 17 anos, eu tinha uma empresa. Tinha 5 pessoas que trabalhavam pra mim, eu pagava a hora de lan house pra elas, pagava alguma coisa do que eu tava recebendo e eu também tava ali tocando um negócio. Ressignificando, é mais ou menos isso. E no lore, com certeza, eu acredito que a gente vai estar consolidado no mercado, tanto para a parte de crowdfunding como para a parte de investimento. Daqui a 10 anos, espero que fazendo bons exits, né? Tem 10 anos. Dos investimentos, exato, 10 anos tem que ter, até antes, né? Mas eu acredito que vai ser isso, olhando para ecossistemas de inovação, olhando para essas empresas que estão se materializando agora, se consolidando agora, fazendo bons investimentos e olhando para elas daqui a 10 anos e falando, caraca, deu certo, a gente fez uma boa análise, utilizamos um bom método, a gente fez bons investimentos e os empreendedores, assim como a gente está bem bastante feliz agora depois de 10 anos. Provavelmente morando em Brasília, qualidade de vida excelente. Acho que as pessoas deveriam ir mais lá, tirando a parte da secura. Mas E a praia? praia não tem, né? Mas aí tem o lago, né? De vez em quando a gente usa. Mas acredito que praia a gente pode vir para Floripa, com certeza, ter uma casa aí, quem sabe. E viajando bastante para São Paulo, com certeza, que eu acho que é um dos pontos que a gente não pode deixar de ir. Tem sempre que dar uma caminhada lá e conhecendo. Fora outros lugares também, né? Mas Brasil, não quer ir embora? Brasil, eu nunca pensei em ir embora, mas eu penso em conhecer bastante outros lugares. Eu acho que a gente precisa fazer essas conexões e trazer coisas para cá para o Brasil. Eu acho assim, gosto muito daqui, acho que a gente tem muita oportunidade. As pessoas que saem daqui foi porque não conseguiram ver essas Eu oportunidades. também concordo, tem muita oportunidade Tem aqui. muita, tem muita. Quanto mais dificuldade, mais oportunidade. Você pode sanar a dor de alguém. Então, eu não penso em sair do Brasil, não, acho que nem nos próximos 10 anos, mas eu penso em ir lá fora, ver o que tem, trazer para cá, ou seja, recurso financeiro para investir nas empresas daqui, porque eu acredito muito no poder, principalmente da criatividade que a gente tem aqui, o brasileiro tem, e principalmente capacitar mais todo mundo aqui, né? Implementar novos conhecimentos, novas áreas e junto com
todos esses empreendedores que a gente tem aqui, que hoje está aqui no Startup Summit, que está lá em Brasília, que está no Maranhão e construindo bastante coisa. Eu acho que a gente precisa pensar assim. Todo mundo que tem grande poder de rede, eu acredito que poderia pensar um pouquinho mais assim. E você, para fazer um ecossistema, nada melhor do que um biólogo, né? É, isso Um aí, biólogo. com certeza. Com certeza. A soma das partes. Com certeza. Então, a TXM é a nossa empresa, ela tem as 6 letrinhas significam alguma coisa. T de Think, Aham. X de Experience e M de Manage. Então a gente tem 3 perguntinhas para encerrar o nosso podcast aqui, que tem a ver com cada uma delas. Legal. A primeira pergunta é a pergunta Think. O que você tem para esse nosso empreendedor que está assistindo aí um filme, um vídeo, um livro, uma música? O que você indica para esse cara? Livro. Disco, filme, autor, o que você quiser. Cara, adoro o filme Sem Limites. Adoro o livro Blitzscaling e Essencialismo. O último livro que eu estava lendo era aquele acho que é Ben Horowitz, que fala sobre o lado difícil das decisões difíceis. Acho que todo mundo deveria ler esse livro. Recomendo bastante. Acho que é isso. Filme Sem Limites é legal pra gente dar uma ampliada. Eu gosto. É muito bom esse filme. É antigo, mas é muito bom. Acho que tem outros, assim, que são muito... a galera fala muito por conta do mercado financeiro, economia e tal, mas, assim, eu acho que tem alguns que você não espera o que ele vai te entregar, porque você não para pra ver o filme ou é tipo... Tem um filme na Netflix que chama O Time da Redenção. Você não viu? A formação do time até a vitória dos Estados Unidos nas Olimpíadas, porque eles não estavam ganhando as Olimpíadas. É um filmaço. Um filmaço. Eu recomendo pra todo mundo assistir. O Time da Redenção. É muito bom. Então, eu acho que a gente precisa ver os detalhes nas coisas e assistir o filme e comparar com a vida que a gente tá tendo hoje e com o que a gente pode mudar. Aprender com cada detalhe, sabe? Eu gosto muito disso. X Experience. Uma experiência que marcou a tua vida. Uma experiência que marcou minha vida. Tem que ser boa ou ruim. Tanto faz. É uma experiência que marcou minha vida. Em 2021, tive um acidente, né? Tive que fazer 2 cirurgias cardíacas e tal. Nesse ano, então fiquei 6 meses de molho. Então, o que eu recomendo para todo mundo é parar, refletir e ler o planejamento e ver se você está seguindo a rota certa. Acho que o essencialismo vai ajudar vocês com isso. Então, eu acredito que isso é muito importante. E a outra coisa que eu gosto muito de fazer é no dia do meu aniversário eu estar sempre refletindo o que vai ser do meu próximo ano. Eu acho que o meu ano começa no meu aniversário e não no dia 1º de janeiro. E Que aí, dia do aniversário? dia 21 de março. E aí eu fico bem mais, digamos que, meditando, orando e tudo. Acreditem em Deus e siga firme, cara. Eu acho que todos vocês podem tudo, assim como a gente. Beleza. Manage. Uma ferramenta, uma técnica, uma metodologia de gestão. Metodologia de gestão, cara. Porra, eu tenho formação em gerenciamento de projetos, né? Então eu já usei todas. Mas aquela que você indicaria, ó, essa não pode esquecer. Cara, não pode esquecer. Acho que não pode esquecer um bom Business Model Canva. Ali Business Generation eu acho interessante. Você consegue ver um mapa legal. E para movimentar task, movimentar isso, um bom Kanban. E se você vai para um lugar e de repente começa a cair um monte de oportunidade, coloquem elas no papel, risca tudo aquilo que você não está fazendo ou não vai fazer nos próximos 3 anos e joga fora, cara. Foco total. Porque a gente é bombardeado de oportunidades o tempo todo. Mas se você não insiste naquilo que você acredita ou que está validado, tu perde tempo. E isso é muito importante na tua vida. Pode ter certeza. Porque daqui a 10 anos, que foi a pergunta que tu fizeste ainda agora, tu vai parar e vai falar assim, cara, o que eu fiz? Poxa, eu não fiz o que eu queria. Entendeu? Então, tipo assim, cara, melhor metodologia de gestão pra mim é pegar uma caneta, um papel, anota, arrisca, joga fora tudo, tira da tua cabeça, joga fora todo o resto, foca naquilo. E aí usa um bom Canva pra tu tá sempre
vendo o que está acontecendo, para onde que está indo e etc. E eu acho que é isso. Tentar ter... Eu acho que esse seria, para mim, hoje, é o principal. O resto é Kanban e ferramenta que todo mundo tem hoje na internet, CRM, etc. Usa. Mas ter foco e ser essencial, aquilo que conseguir te levar a concretizar isso vai ser importante. Legal. Kaká, muito obrigado por estar aqui. Eu que Sair agradeço. do Summit, vir para cá para falar com a gente aí um isso. pouquinho. Falar sobre games, falar sobre a lore, falar sobre Brasília, né? Falar sobre o Brasil que a gente falou aqui, esse modelo de empreendedorismo que é muito parecido com o que a gente pensa, Sim. né? Nessa forma. A gente está muito feliz em estar aqui, o pessoal está assistindo, vai estar lá. Como é que eu acho, Kaká? Bom, redes sociais são um pouco apagado, mas Instagram é a letra K repetida 2 vezes, Victor M. E lá no LinkedIn, que eu também costumo ver algumas coisas, compartilhar algumas coisas, é KC Victor Mendes. É também bem facinho de achar. Tanto no meu LinkedIn como no Instagram tu consegue meu celular, não vou falar aqui. Fora isso, o lore é @lore.vc. Lá vocês vão conseguir contactar a gente do Lore, tanto para investimento como para abrir ofertas de crowdfunding ou fazer outras parcerias que eu acho muito interessante. A gente tem várias bem legais. E conta comigo, manda mensagem, no máximo eu vou responder por áudio, mas aí se você gostar ou não, é isso. Beleza. Gostou da nossa caneca? Achei maravilhosa. Então tá uma para você. Ah, maravilha. Caraca, já tá até com o meu nome, galera. Não sei se vocês estão olhando, mas já tá até com o meu nome. Muito bom, gostei disso aqui, velho. Muito bom. Obrigado. Beleza? Obrigado. Valeu. Valeu. Tamo junto, pessoal. Bem-vindos aqui. Assistam sempre o podcast da TXM Métodos no YouTube, TXM Business e nas outras redes, Spotify, Instagram, LinkedIn, TXM-Métodos. Tamo lá. Toda semana, podcast novo. Kaká, valeu, obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.